Olá, boa noite. Hoje vamos começar um pouco mais cedo na busca de divulgar algumas informações. Nós vamos começar Nós temos no Porto da Paz um grupo de harmonização que cuida da música. E eles estão lançando um segundo CD com músicas autorais e que eu vou tentar passar uma delas aqui para que a gente possa apreciar. Perdão, hoje quero mudar, lhe tratar melhor com consideração. Perdão, não adianta falar, se não persistir em mudar, ser nova constelação. Perdão, sei que irei buscar, mas se de novo errar, ainda não sou tão bom quanto pensava ser. Ainda tenho defeitos que não quero ter. Ainda não sou tão bom quanto pensava ser. Ainda tenho defeitos que não quero ter. Mas o perdão eu lhe peço, humilde e honesto eu quero aprender. Mas o perdão eu lhe peço, humilde e honesto eu quero aprender. Elarau, 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 elarau.
Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo. Nós já estamos ainda em treinamento e com algumas dificuldades. E antes de chamar a nossa palestrante da noite, eu vou passar também um pequeno vídeo que fala dos trabalhos que desenvolvemos. Infelizmente, não deu certo, mas tentamos. Nós estamos recebendo agora a nossa palestrante, a Simone. Está me ouvindo bem, Simone? Estou sim, Fernando. E você está me ouvindo? Está me ouvindo, Fernando? Alô, Fernando? Está me ouvindo? Estou sim. Ok. Estou ouvindo sim. Está havendo um pequeno delay aí, mas Sim, vamos ter. Estou lhe ouvindo. ótimo. Sim, sim. É que está havendo um pequeno delay aí. Então, vamos apresentar a palestrante da noite. A palestrante da noite é a Simone Figueiredo. Ela é coordenadora da área espiritual na FEEB, que é a Federação Espírita do Estado da Bahia. E, além disso, em suas atividades profissionais, é médica com especialidade em pediatria. Bom, você consegue me ouvir bem? Nós vamos início com a prece de abertura e no final da palestra você faz a prece final. Ok. Então, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a Jesus, através dos seus mensageiros, que nos envolva, nos intua e que o trabalho da noite nos traga a mensagem de amor, de compreensão, de reflexão e que possamos, assim, tratar o assunto suicídio com mais humanização e com mais atenção que tanto merece. Vamos falar principalmente a favor da vida. Senhor, de toda misericórdia, nos envolve e nos ampara hoje e por todo sempre. Que assim seja. Simone, agora a palavra é com você. Ok, Fernando, obrigada.
Pessoal aí do Porto da Paz, obrigada pelo convite. Me transporto para o salão, né, que eu já estive algumas vezes e sempre fui muito bem acolhida. E dou o meu abraço a todos vocês e também o meu boa noite aos internautas. Tratar do tema do suicídio é algo, né, difícil, mas é necessário, inadiável. E a gente vai falar um pouco a respeito disso hoje. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Para que a gente possa ir conversando, apresentando algumas informações. Estão me vendo aí? Está dando para ver, Fernando? Fernando, está dando para ver a imagem? Então, foi pedido que a gente falasse a respeito da valorização da vida e a prevenção do suicídio. Como todos sabem, nós estamos no mês de setembro e desde 2015 que nós no Brasil comemoramos, ou melhor, né, tratamos no mês de setembro do mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, desde 2015, no Brasil se iniciou esse movimento que começou a nível mundial a partir de um trabalho feito na OMS com a participação do psiquiatra José Manuel Bertolotti, né? Ele é um brasileiro, e que ele teve um papel muito importante dentro do estudo do suicídio, da sua prevenção na Organização Mundial de Saúde. Então, ele, junto com outros colaboradores, tinham escolhido que em setembro fosse dedicado um dia mundial à prevenção do suicídio. De início, esse dia seria o dia 7 de setembro, porém, iria coincidir com a data da independência do Brasil, e aí ele trocou depois para o dia 10, né, foi aceita a proposta, porém, somente no Brasil é que se dedica o mês inteiro a essa campanha. Isso tem algumas críticas, porque a gente pode pensar sobre a necessidade de que aconteça uma campanha em todos os dias do ano, porém, focar em um mês e ficar falando muito sobre o assunto de várias maneiras, pode mobilizar aquelas pessoas que vivenciaram a experiência de ter um suicídio em suas famílias. Então, a partir de uma história de um jovem de 17 anos, o Mike, nos Estados Unidos, que ele veio a se suicidar, e no seu velório foi entregue fitinhas amarelas, né? Ele tinha um Mustang amarelo, e teve-se a ideia de distribuir essas fitinhas como se fosse um símbolo que aquelas pessoas que estivessem vivenciando uma ideação suicida, tivessem que encontrar razão para o seu viver, entregasse essa fita a alguém demonstrando que estava precisando de ajuda. Por que é importante a gente falar sobre o suicídio? É algo que não é leve, é algo que nos deixa impactados, é um tabu, né, mas é inevitável, porque os números deixam a todos nós muito assustados. Então, no mundo inteiro, a gente tem cerca de 800 mil a 1 milhão de suicídios. É um número impactante, ainda mais quando nós lembramos que ele supera o número de óbitos por homicídios e até por guerras. Isso chega a ser 2.200 casos consumados por dia, numa média de aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. É um dado alarmante. A gente sabe que ainda existe uma subnotificação a respeito desses números, pois muitas dessas mortes são colocadas nos atestados de óbito como outras causas. Se a gente também lembrar que para cada uma pessoa
que consegue se suicidar. Mais de 20 tentam se matar sem sucesso, uma vez ou mais. A gente vai encontrar que a cada 2 segundos uma pessoa tenta cometer suicídio. Ela chega a ser 56% das mortes violentas, como eu falei antes, supera o número de mortes por homicídios e por guerras. E 5 a 6 pessoas vão sofrer as consequências diretas, emocionais, sociais e econômicas quando alguém escolhe morrer por essa via. No Brasil, também, nós temos dados que nos deixam assustados. Assim como em outros lugares do mundo, a taxa de suicídio em homens chega a ser 3 a 4 vezes maior do que nas mulheres. E aí tem um dado curioso, que as mulheres tentam mais o suicídio, porém, os homens usam métodos que terminam sendo mais eficazes, métodos onde não se tem a chance de dar um socorro em tempo que seja possível de socorrer e impedir a morte, mas as mulheres escolhem métodos, geralmente, por ingestão de medicamentos ou cortando os pulsos, coisas que dá tempo para socorrer. Se a gente também considerar a idade em que isso acontece, no Brasil, se a gente observar na faixa etária entre 15 e 29 anos, já chega a ser a segunda maior causa de morte, ficando atrás apenas para os acidentes de carro. No ranking mundial, em números absolutos, nós estamos no 8º lugar. Não é um número que expressa a realidade quando nós vamos para os números relativos e vamos pelar o Brasil em 108º lugar, porque vai calcular o número de suicídios pela população. Se a gente for dividir esses números por dia, nós chegaremos a ter 32 suicídios por dia. Ou seja, no tempo que eu estiver conversando com vocês hoje, alguém terá se suicidado. A gente sabe da subnotificação, onde pode sair no atestado de óbito, na declaração de óbito, uma causa que não corresponde àquela real. Por exemplo, pode sair no atestado que foi um traumatismo crânioencefálico, quando, na verdade, foi um suicídio por ter se lançado de um edifício, ou com pessoas que tenham complicações por ingestão de substâncias e vão morrer dias depois, e no atestado de óbito não vai sair o dado como suicídio. A incidência tem aumentado muito entre os índios, é algo também que deixa uma certa preocupação, uma vez que os índios perderam a sua identidade, perderam o seu espaço, e quando se deslocam para a sociedade, eles ficam também sem uma rede de apoio, eles perdem a identidade deles. De 2002 até 2012, a população do Brasil cresceu cerca de 11%. No entanto, o número de suicídios foi 3 vezes isso. A gente viu que é importante falar, mas a gente precisa saber como falar sobre esse assunto. Em 1774, teve um romance de Goethe chamado O Sofrimento do Jovem Werther, onde, ao final do livro, o jovem Werther se suicidava por um amor que não se concretizou, uma época em que era lindo morrer de amor. E aí, após o lançamento desse romance, houve um número aumentado de suicídios, e o Goethe precisou até responder por isso. Daí, começou-se a pensar sobre esse risco de comentar sem o devido cuidado sobre o assunto. Então, é conhecido no meio da mídia, a imprensa, eles já adotam formas de tratar do assunto que não façam a glorificação de quem comete suicídio. Eles tenham cuidado em noticiar
quando envolve celebridades. Eles devem procurar enaltecer pessoas que conseguem superar situações difíceis. Eles devem divulgar onde conseguir ajuda. Então, todas as campanhas que o CVV tem feito com o apoio da mídia. Esclarecer a relação que existe muito forte entre os transtornos mentais e o suicídio, e fazer todo o esclarecimento para que essas pessoas possam receber o atendimento adequado e evitar uma linguagem sensacionalista, que pode funcionar como um estímulo a novas ocorrências. Então, deve-se falar sobre o assunto, mas saber como tratar do assunto. Então, lá no livro Céu e Inferno, nós temos um trecho, um capítulo que é dedicado aos suicidas, e nós vamos ver que, em princípio, o homem não tem o direito de dispor da sua vida, porque ela lhe foi concedida, visando os deveres que teria a cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente sob pretexto algum. Visto possuir o livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo de fazê-lo, mas será sempre que sofrer as consequências. Então, para nós espíritas, né, que tenhamos a consciência de que existe um planejamento encarnatório e acreditamos nesses deveres que viemos cumprir na Terra, é mais fácil entender, né, as dificuldades pelas quais atravessamos. Aqui também ele ressalta que não temos como impedir, né? E quem chega a concretizar o ato irá sofrer as consequências. Precisamos ter cuidado também ao falar sobre isso, pois que aquela noção de que todos estarão condenados a viver no Vale dos Suicidas é algo muito assustador, né? E que o Kardec não traz isso nesse capítulo. As consequências vão ser diferentes de acordo com a situação, as circunstâncias de cada um. Porém, tem algo que é comum a todos e que ninguém irá escapar, que é passar pelo desencanto de, ao atravessar para o outro plano, constatar que o seu sofrimento, a sua dor, não desapareceu. No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec faz a pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E a resposta dos espíritos foi que isso é efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável. Então, é essa esperança no futuro, essa certeza de uma vida que teremos mais além, de um futuro de plenitude, de perfeição que nos aguarda, que nos sustenta e nos dá paciência e resignação diante das vicissitudes. Para que a gente possa entender, é preciso falar que o suicídio envolve diversos fatores. A gente sabe que tem alguns fatores que são sociodemográficos, onde é mais frequente que ele aconteça no sexo masculino, como eu comentei. As faixas etárias de 15 a 35 anos, e algo que tem chamado muita atenção é a ocorrência nas idades mais idosas, acima de 75 anos, onde o declínio, né, das suas funções, a perda de identidade com a aposentadoria, tenha ocorrido em número aumentado. Os estratos econômicos extremos, os muito ricos, né, que depois de ter tudo não vê mais um sentido para o seu existir, assim como também os que vivem na miséria. O desemprego é algo, né, que também é um fator que determinante ou que favorece a buscar essa via de interromper a sua vida. Os aposentados também, aquelas pessoas que vivem sozinhas e para os homens
que são solteiros, viúvos ou separados, né? Essa chance aumenta. Aquelas pessoas também que mudam de cultura, os imigrantes e que ficam deslocados sem ter uma rede de apoio adequada, os grupos étnicos minoritários também. Nos fatores biológicos, nós vamos ter algumas doenças incapacitantes, patologias que são sem solução imediata, aqueles pacientes que vivenciam situações de dor crônica, neoplasias, né, o chamado câncer, infecções por HIV ou patologias que sejam de difícil resolução, podem levar o ser a escolher um método de antecipar a sua morte. Nas causas psicológicas ou psíquicas, a gente vai ter também várias situações. As perdas recentes vão estar, né, implicadas, perda de figuras parentais na infância, pessoas que perderam os pais muito cedo, aquelas famílias que têm uma dinâmica conturbada, aquelas datas importantes, como o aniversário de um filho que partiu por uma morte violenta, ou Natal, datas que façam com que aumente o sofrimento psíquico daquele ser. Aquelas pessoas que têm também a personalidade meio impulsiva, um humor lábil, agressivas, história do passado de abuso físico e abuso sexual também é um trauma importante. Questões relacionadas à orientação sexual, nós sabemos o drama, né, que aquelas pessoas transexuais vivenciam, a sua dificuldade de aceitação social, chegando a ter números de mais de 40% de tentativa de suicídio nos transexuais até os 22 anos, pessoas que passam situações de bullying, os adolescentes, ter a exposição de suicídio de pessoas conhecidas ou parentes, e vivenciar, né, catástrofes coletivas, o momento que vivemos agora da pandemia, que tem deixado, né, muitas pessoas em situações de piora do seu distúrbio psíquico ou surgimento de novos quadros em pessoas que não tinham anteriormente. O acesso a meios letais também é um fator importante a ser considerado, pois que há uma incidência alta entre os policiais, como se isso favorecesse, né, o acesso fácil às armas, leva a ter uma maior incidência entre eles. Fatores socioeconômicos, né, como eu falei, as perdas, as falências financeiras e o desemprego, coisa que também nós estamos vivendo no momento com a pandemia em maior número, e as causas espirituais, né? Então, nós sabemos que existe a influência de vivências passadas. A gente sabe que pode acontecer de alguém que tenha tido uma outra vida onde cometeu suicídio, que isso venha a se repetir, né, como um padrão de busca de solução das suas dificuldades por esse meio. A gente sabe também, né, dos processos obsessivos, né, influências espirituais, desafetos do passado, que estejam influenciando a que alguém deseje eliminar a sua própria vida dessa forma. Então, a gente vai falar de fatores predisponentes e de fatores precipitantes. A gente sabe do transtorno psiquiátrico, que ele já existe antes, que já houve uma tentativa prévia de suicídio, é um fator de risco muito grande. Alguém já tentou uma vez, a chance de tentar novamente é grande, uma terceira vez também. Juntando um transtorno psiquiátrico com a tentativa anterior, são os dois fatores mais importantes de risco que nós temos. Ter a ocorrência de suicídio na família também é um fator predisponente, o abuso sexual, o isolamento social, as doenças incapacitantes, ter alta recente de internação psiquiátrica, algo que pode parecer que aquela pessoa que recebeu alta já não está mais sob risco, é um período de muita preocupação. Assim que sai do internamento, essa pessoa deve ficar sob vigilância.
Então, os fatores precipitantes, quando associados a esses fatores predisponentes, pode fazer com que aconteça, né, esse desenrolar. Então, uma desilusão amorosa, uma separação conjugal, nós assistimos com frequência relatos de histórias dessa natureza, onde um dos parceiros não aceita o fim do relacionamento, conflitos relacionais, a falência financeira, a perda de emprego, a desonra, a vergonha, que pode vir até por conta desse desemprego ou dessa falência financeira, a embriaguez e o acesso a um meio letal. Percebam que nesses fatores precipitantes tem sempre uma perda envolvida, né? É algo que não foi elaborado, não foi aceito por aquele indivíduo e que ele tem dificuldade em aceitar, né, uma nova imagem para si. Então, diante de uma traição amorosa, ele não consegue mais caminhar agora com uma nova autoimagem, um novo conceito a respeito de si próprio, e ele entende que matando a dor que vive dentro dele seria matar o próprio corpo. É o que um psicólogo junguiano, James Hillman, fala sobre a literalização da morte. Então, ao querer matar a dor que carrega em si, ele termina matando o próprio corpo. Trazer para vocês a importância do controle dos transtornos mentais. A gente sabe que 90% a 95% dos casos de suicídio existe um diagnóstico de algum transtorno mental. Né? Dentre eles, os mais frequentes são os transtornos do humor, né? Aí o grande destaque é para a depressão, mas o transtorno bipolar também tem uma alta incidência, e o uso de substância psicoativa. Então, quando nós juntamos esses dois, um transtorno do humor e associa a ele o uso de substância psicoativa, que pode ser o álcool ou outra droga, isso potencializa muito, né, e aumenta o risco do suicídio. Nós temos também aí a esquizofrenia, né, os transtornos de personalidade também entra com um número importante, e outros menos importantes, mas que também merecem atenção, e também precisam receber cuidado adequado. Então, isso é para a gente estar atento à necessidade de encaminhar, né, pessoas que estão passando por dificuldade, que estão com ideação suicida, para o devido acompanhamento. Saber que a casa espírita sozinha não vai conseguir resolver, né? Que vai precisar ter o acompanhamento médico e psicológico também. Quais são os fatores de proteção, então? Nós já falamos dos fatores de risco, dos fatores predisponentes, mas quais são os fatores de proteção? Como a gente vai fazer para ampliar, né, esses fatores de proteção e reduzir os outros fatores de risco? Então, o apoio da família, o apoio de amigos, de outros relacionamentos significativos. Todos nós, né, estamos sentindo com muita força esse momento de distanciamento social, né, o quanto faz falta a presença da convivência amiga, o quanto faz falta os encontros. Então, é algo que todos nós necessitamos, nos sentir pertencentes a um grupo e nos apoiarmos. As crenças religiosas, de uma forma geral, também é um fator de proteção importante. Se a gente perceber, todas as religiões são contra o suicídio, todas elas estão defendendo a vida, todas elas defendem que a vida é preciosa, que é uma dádiva de Deus. As crenças culturais também são fatores de proteção e étnicas. O envolvimento na comunidade. Não basta que a gente tenha uma religião que a gente se afine.
o que vai ser um fator de proteção é estarmos vinculados a essa comunidade, participando ativamente. A integração social, né, a importância que tem o trabalho e o lazer. Então, o trabalho tem um papel de dar identidade à pessoa. E quando o ser se aposenta, né, principalmente os homens, que não têm tantas outras atribuições domésticas, nem com filhos e netos, é como se ele perdesse realmente o sentido da vida. Acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Nós sabemos que em nosso país a assistência à saúde mental é precária, nós temos dificuldade de encaminhar pacientes dentro da rede pública, e é importante que em cada localidade se busque referências sobre esses serviços, para que em necessidade a gente saiba como encaminhar. Vamos conhecer um pouco o que é que passa, né, dentro do íntimo dessa pessoa que começa a pensar a respeito de eliminar a sua própria vida. O que de início pode ser apenas pensar na morte, pensar que seria bom morrer, e depois passa a ser uma vontade, um desejo de terminar, né, de eliminar a própria vida com suas próprias mãos, chegando depois a fazer um plano, né, um planejamento de como executar, chegando a fazer até providências pós-morte, como testamentos, pessoas que começam a organizar toda a sua parte financeira, tomando providências para que, se ele vier a suicidar, que tudo esteja encaminhado. Então, são os 4 Ds que vão estar aí presentes. É a depressão, é o desamparo, o desespero e a desesperança. Então, quando nós juntamos essas 4 coisas, a pessoa se vê fechada, né, dentro de um labirinto onde não vê saída, né? E aí, fazê-las perceber que não desejam a morte objetiva do corpo. Elas precisam reconhecer que o que elas buscam é matar um sofrimento ou um confronto consigo mesmas. Eliminar imagens pessoais que não conseguem lidar ou desfazer idealizações. Então, essa é uma frase do livro Desafio de Viver, de Marlon, onde Marlon Reikdal escreve o capítulo da prevenção do suicídio, e que é o que eu comentei antes, né? A pessoa, na verdade, deseja acabar com o sofrimento, né? Porém, ela termina imaginando que a forma objetiva de que isso se resolva é com a morte do seu corpo. Quais são as características emocionais, né, que essas pessoas possuem? Elas trazem dentro de si uma ambivalência, né, e essa ambivalência é o que vai nos ajudar a trazê-la de volta para a vida, né? Então, elas têm dentro de si tanto o desejo de vida como o desejo de morte. E é nesse momento que ela vai ligar para o CVV, é nesse momento que ela vai à casa espírita para o atendimento fraterno, vai ligar para alguém para pedir ajuda. Então, é algo que a gente vai precisar fazer uma aliança muito forte para resgatar essa pessoa. A outra característica é a impulsividade. Geralmente são pessoas, né, que são impulsivas e que não pensam antes de fazer, né? Elas executam para depois, então, refletir sobre o que fizeram. E a rigidez ou a constrição de pensamento. Então, é trabalhar em cima de uma ideia de que tem que ser tudo exatamente da forma como ela quer. Se não for do jeito que ela quer, então ela desiste. É o tudo ou nada. Então, o funcionamento mental dessas pessoas com ideação suicida gira em torno de 3 sentimentos, né? O intolerável, aí elas acham que não podem suportar aquela situação. O inescapável, não veem saída para o seu problema. E interminável, acham que aquilo também não terá fim.
vão ter dentro de si ideias de distorção da percepção da realidade, com avaliação sempre negativa de si mesmo, uma avaliação negativa do mundo e do futuro, um medo irracional e uma preocupação excessiva, como se tudo fosse sem solução para ela. E aí a gente lembra o Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, que passou um período nos campos de concentração nazista, e ele foi o autor, depois dessa corrente da psicologia, a logoterapia, e ele descobriu lá no campo de concentração que aquelas pessoas que tinham um sentido para viver, elas sobreviviam em meio àquela situação tão inóspita, né? E aí ele trazia essa reflexão, onde tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, isso é importante a gente refletir, pois que, diante da situação adversa, nós sempre temos a oportunidade de decidir se vamos escolher desistir daquilo, ou se vamos enfrentar com esperança, com fé, com determinação. No livro Plenitude, Joana também nos fala que fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, essa atitude corajosa, de não desistir, de encarar, que vai levar à possibilidade de encontrar uma solução. Para que a gente possa, então, ser um instrumento de ajuda, para que a gente possa ser um agente defensor da vida, a gente vai precisar superar algumas barreiras, para que a gente possa passar a ideia para quem está do nosso lado, vivenciando esse drama, de que ele não está sozinho. Que barreiras são essas? Existem algumas crenças errôneas a respeito do assunto que dificultam que a gente trate do tema como ele merece ser tratado. A gente pode ter medo de falar, medo de perguntar a essa pessoa que se apresenta muito entristecida, se ela já pensou em suicídio, porque a gente não sabe o que fazer com a resposta. A gente receia de que, a partir daí, a gente pode ter que se sentir responsável por aquela pessoa, e temos todas as dificuldades para tratar do assunto com a seriedade que ele necessita. Então, quais são os preconceitos que levam a gente a não cuidar adequadamente quando aparece alguém com demanda dessa natureza? Existe um mito que é que perguntar sobre suicídio vai se induzir a pessoa a isso. Isso não é verdade. Se a gente faz essa pergunta, quando a gente percebe que existe essa possibilidade diante do grau de sofrimento que alguém nos traz, a gente está mostrando a essa pessoa que nós estamos validando o sofrimento dela. Ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir compreendida, e a gente vai poder dar espaço para que ela exponha a sua dor, que pode ser apenas isso necessário para que ela dissolva um pouco do seu sofrimento. O outro mito é achar que quem ameaça, quem fala que vai se matar, está apenas querendo manipular. Aquela velha história de que cão pilada não morde. Não existe isso. A pessoa que começa a falar sobre o assunto está dando um sinal de alerta, está pedindo socorro, e a gente precisa estar atento, acompanhar essa pessoa, encaminhar para o tratamento médico, tratamento psicológico.
O outro preconceito que pode levar ao erro é esse, dizer que quem quer se matar, se mata mesmo. É como se não adiantasse nenhuma intervenção, e isso, né, é um pensamento equivocado. Como eu falei, 90 a 95% dos casos existe um transtorno mental associado, onde todo o controle com medicamento, com psicoterapia, é que vai ser, né, de auxílio vital para essa pessoa. O outro preconceito é quem quer se matar não avisa. Avisa sim, né? Aqui também temos mais um mito. As pessoas começam a dar algumas frases de alerta que eu vou tratar mais adiante e que nós não podemos menosprezar. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem. Também é um preconceito, né, equivocado. Não é um ato nem de covardia e nem de coragem. O suicídio é um grito de socorro, né? Se trata de um momento de desequilíbrio, de profundo sofrimento, e não deve ser tratado nem como covardia, nem como coragem. O outro pensamento equivocado é alguém dizer, no lugar dele, eu também me mataria, né? Então, é algo que não se deve comentar jamais, não é essa a atitude esperada quando alguém vai à nossa procura expondo a sua dor. O que fazer, então, né? Se a gente percebe que tem alguém com essa possibilidade perto de nós, podendo ser na casa espírita, podendo ser na família, podendo ser no nosso ambiente de trabalho, né? Então, o psiquiatra Neuri Botega, né, ele é um estudioso do assunto já há algum tempo, e existe uma área que se chama suicidologia, né, é algo surpreendente que tenha crescido a esse ponto diante da importância que o tema possui, né? Então, o Neuri Botega, ele traz uma sigla simples para a gente ficar atento, que é o ROC, né? O R é repare no risco, né? Fique atento, né? Não desvalorize o que é dito pela pessoa. O O é o ouça sem julgar. Então, todo o trabalho que o CVV faz, o Centro de Valorização da Vida, é um trabalho de escuta, né? E que tem um papel de suma importância, onde presta uma ajuda vital, onde já há alguns anos, há mais de 50 anos, existe o CVV no Brasil, e que são milhões de pessoas que já foram beneficiadas por ele. E a atitude de quem está, né, do outro lado do telefone ou do chat do CVV é de apenas escutar e acolher. E o C, né, dessa sigla ROC, é o conduza para tratamento. A gente precisa conduzir essa pessoa, a gente precisa saber quem ela deve procurar, aonde ela vai. A gente não pode dizer para quem está com depressão, procure, vá a um médico. A gente tem que assegurar que isso vai ser feito de forma rápida. Se ela tiver alguém que possa se responsabilizar por isso, que isso seja feito o mais rápido possível. Não pode ser adiado nem postergado. Quais são as frases de alerta que vão deixar a gente atento à possibilidade de alguém estar pensando sobre suicídio? Quando alguém começa a falar, né, eu preferia estar morto, ou eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Não pedi para nascer, e eu queria dormir e não acordar mais. Então, se a gente escuta isso de alguém, é bom a gente provocar a conversa. É mesmo? Como é que é isso? Me fale um pouco sobre o que você está sentindo, né? Assim como também, antes da abordagem, por que perguntar a alguém se ela está pensando sobre suicídio? De que forma a gente faria isso? Deixando que ela expresse o seu problema, o seu sofrimento, e a gente, em algum momento, pode perguntar, você já pensou em se matar?
Você tem algum plano a respeito disso? A partir de então, a gente vai fazer um vínculo com essa pessoa, né, onde a gente vai acompanhá-la, a gente vai demonstrar interesse, a gente vai estar fazendo contato para que ela se sinta, né, fortalecida e se sinta que não está mais sozinha vivenciando a sua dificuldade. Lá em O Céu e o Inferno, Kardec nos fala, né, que concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o Espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. Portanto, o suicídio não tem mais objeto. Bem mais do que isso, reconhece que por esse meio não se escapa de um mal senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já arrancou tantas vítimas à morte voluntária. Então, quanta diferença faz, né, nós pensarmos que a vida não se acaba aqui, né? Então, um materialista, pensar na dificuldade, pensar no problema como algo que não vai ter solução, e que com a morte o problema também terminará, pode parecer mais atraente escolher o suicídio para finalizar a sua vida. No entanto, nós que sabemos, né, que a dor não vai se acabar ao término da morte do corpo, e sim, continuaremos a existir, vivenciando uma dor maior do outro lado, temos um argumento para evitar, né, de pensar sobre o suicídio como solução para o sofrimento. Não que não aconteça no meio espírita, né, de companheiros também pensarem sobre o assunto, mas é uma forma de ver a vida que faz muita diferença para nós. Como é que a gente vai poder ajudar, então, né? O que é que a casa espírita pode fazer nessa situação? Ensinar a orar, né? É algo tão simples, tão fácil, mas que muitas pessoas já esqueceram como fazer, não sabem como se conectar, como entrar em contato com a divindade. Podemos ajudar quando nós adotamos também uma postura de não julgamento. Quando nós nos colocamos apenas como alguém que acolhe, sem julgar se aquela pessoa deve ou não falar daquele jeito ou se comportar daquela forma. Devemos também dar o apoio a essa pessoa que nos chega com a ideação suicida, buscando o encaminhamento necessário, percebendo se tem com ele alguém que possa se responsabilizar, buscando que amigos e familiares se façam presentes para que possa resolver com essa pessoa a sua dificuldade. Podemos encaminhar também a frequentar palestras, grupos de apoio, grupos de estudos. O Evangelho no Lar, né, que nós sabemos que é um fator de proteção, nós podemos ensinar como realizar e estimular que seja feito até todos os dias da semana, se for o caso, encaminhar para o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, ter na casa também esses contatos, para saber quando indicar o número do CVV, que já é gratuito em todo o Brasil, o 188. Nós temos o SOS Press também, e o Plantão da Paz, né? São instituições que funcionam com voluntários e que escutam sem julgamento. O CVV não tem nenhuma vinculação religiosa. No entanto, o Plantão da Paz e o SOS Press são instituições, né, espíritas que prestam esse trabalho de escuta, de acolhimento, sem julgamento. E o tratamento espiritual também. Divaldo Franco, no Temas da Vida e da Morte, nos fala também como deve ser essa abordagem. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio.
sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Então, esse dar mais um pouco de tempo é que é um grande segredo que a gente pode utilizar, né? A gente pode trabalhar com essa pessoa, tocando nessa possibilidade de aguardar mais um pouco, né? Como tem na prece de Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, né? A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Então, se a gente consegue fazer esse contato, esse vínculo, pedindo que a pessoa tenha um pouco mais de paciência, que espere um pouco até a próxima semana, que a gente marca um contato telefônico para o outro dia, e a gente vai conseguindo que vá se alterando a configuração do problema. Então, a gente, dando continuidade aqui, evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. A gente também não deve prometer coisas que não tem segurança que aconteçam, porque a gente vai cair no descrédito. Estimular a valorização pessoal, sim, sempre, né? Fazer essa criatura entender que ela tem uma origem divina e que o Pai amoroso não esquece de nenhum de nós. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. De uma forma bem amorosa, né, ele nos coloca qual deve ser a nossa atitude. É importante a gente falar um pouco também a respeito da pós-venção, né? Então, a pós-venção são as medidas adotadas para aqueles sobreviventes do suicídio. Só que sobreviventes aqui são aquelas pessoas que padecem direta e intensamente a dor da perda desse ser amado. São os familiares e os amigos próximos. Eles são considerados os sobreviventes, que a partir dessa dor, eles sobrevivem, né? Alguns autores tratam que também aqueles que tentaram e não chegaram a morrer são também chamados sobreviventes, mas nós estamos aqui falando dos familiares e dos amigos mais próximos. Eles vão lutar contra sentimentos de culpa, de vergonha, de medo, o que torna o seu sofrimento único. E é importante que nós saibamos como acolher essas pessoas, né? Essas pessoas passam a ser pessoas também de risco para o suicídio, porque elas passam a viver todos esses sentimentos, elas se retraem, elas se recolhem, né? Elas não sentem o apoio que mereciam receber da sua comunidade. E a gente tem que abrir espaço na casa espírita para que essas pessoas sejam amparadas, né, fortalecidas, evitar tratar do assunto com conceitos antigos de que o ser que cometeu suicídio está agora em muito sofrimento e que precisa receber muita oração. Ideias dessa natureza vão deixar esses sobreviventes bem pior no seu estado emocional, né? Então, todos precisam da oração, mas vamos evitar colocar sobre esses sobreviventes um peso ainda maior. Geralmente eles sofrem sozinhos e em silêncio, né? Precisam, merecem receber toda a nossa generosidade e a nossa amorosidade. Eles não têm espaço, né, para chorar a sua dor. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a loucura e o suicídio, tem essa frase: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, dependendo de como a gente vê a vida terrestre, dependendo de como a gente encara as adversidades e as dificuldades, nós vamos ter mais serenidade para atravessá-las, né, com a cabeça erguida e confiantes no futuro. Para encerrar, lembremos da figura amorosa do Mestre, né, quando ele nos disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, pensar que teremos sempre a figura amorosa do Mestre ao nosso lado, para que possamos vencer essas tribulações, é um alento, é algo que nos deixa serenos e tranquilos para vencer as adversidades. Lembrando também, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que é a mensagem, né? Permaneça conosco, e na certeza de que, por mais difícil que esteja sendo a nossa situação, teremos conosco o alívio do Mestre ao nosso lado. Eu vou interromper aqui essa. Para passar um vídeo curto para vocês. Só um momento, por favor. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mais do que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida.
E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço. E diz no meu ouvido que você ficou. Ficou para provar que é possível ser feliz. Então, meus amigos, era essa a mensagem para a noite de hoje. Acho que Fernando pediu que ao final eu fizesse a prece para encerrar e agradecendo a oportunidade de tratar de um tema tão importante que é de valorização da vida, agradecendo a Deus a oportunidade que temos de ter mais essa experiência na Terra, para aqui estarmos crescendo, evoluindo, auxiliando, juntos com uma família universal. Que possamos, Senhor, sermos sensíveis à dor e ao sofrimento dos que estiverem ao nosso redor, que nos sintamos encorajados a acolher, que sintamos a Tua presença a nos inspirar, para que possamos auxiliar, despertar nesses seres o brilho, o desejo e a alegria de viver. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Abençoa a todos que aqui estamos. Simone, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e por essa excelente mensagem que você nos trouxe, que vai esclarecer muito, vai quebrar muitos paradigmas e vai nos trazer um novo olhar para tratar o assunto. Uma boa noite. Fique com Obrigada. Grande abraço aí a todos vocês do Extremo Sul, especialmente ao Porto da Paz. Obrigado.